Em entrevista ao podcast Dois Pontos do Estadão, Marco Aurélio Mello, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, criticou o inquérito das fake news conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes. O inquérito começou mal. Começou mal por quê? Porque foi instaurado pela própria vítima, o Supremo. E aí nós sabemos que inquérito é instaurado por provocação da polícia ou provocação do Estado acusador, que é o Ministério Público. O ministro também se posicionou mais uma vez contra a ideia de regulamentação das redes sociais e da possibilidade de se banir uma pessoa das plataformas. Inimaginável você proibir alguém de atuar em rede social. É uma realidade que nós precisamos conviver com ela. Agora, evidentemente, se alguém é alcançado, considerada a liberdade de inserir matérias, aí se tem na própria Constituição Federal a possibilidade de ser acionado o agente, o autor da prática criminosa, para responder pelo crime de calúnia, pelo crime de difamação ou pelo crime de injúria. E responder também, considerado uma das partes mais sensíveis do corpo humano, que é o bolso, mediante a indenização. Mentira, ela deve ser combatida com a verdade, jamais com atos extremos como esse, de tirar-se alguém, né, do acesso à internet, do acesso à rede social. Fabi, o ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, então Marco Aurélio Mello, concedeu essa entrevista aí ao podcast do Estadão, deu duas declarações aqui que nós selecionamos, uma delas sobre o inquérito das fake news, já falamos muito aí sobre as ilegalidades, arbitrariedades aí desse inquérito, e depois falou sobre a questão da regulamentação das redes sociais. Parece que hoje o óbvio precisa ser dito, né, Fabi, mas algo também que nós falamos tanto aqui no programa, já existe lei, já existe a Constituição, e que pode punir, né, por crimes de calúnia, injúria e difamação na internet. Ele chama atenção muito para isso, né, e usa até uma expressão: inimaginável banir pessoas das redes sociais, nós precisamos conviver com ela. É bem interessante esse ponto trazido aí pelo ministro Marco Aurélio, porque ele coloca algo que os acadêmicos jurídicos andam discutindo, né, que é justamente esse ponto aí de a morte, entre aspas, de rede social, ela precede a morte civil. Então, está tão junto, tão misturado esses dois tipos de vida, né, hoje realmente nós vivemos através das redes sociais, que essas punições tirânicas dadas, né, por essas pessoas que têm esse alinhamento, não obedecendo já leis criadas. Então, o ministro chama atenção para o que já existe, que seria a proporcionalidade, né? Então, a gente está vendo, já começou errado nos inquéritos das fake news, vai fazer 4 anos, 2019 para 4 anos, que nós temos esses inquéritos e uma série de ilegalidades. Inclusive, na pauta anterior aqui, que a gente abordou a questão do Gonê lá, que pediu ao ministro Alexandre de Moraes, ele determinou então a inclusão de nomes, né, na Interpol. Olha só, gente, como eu acabo vendo os processos e tento pegar as ilegalidades, porque ilegalidade torna nulo os processos, é preciso apontar isso aqui. No dia 14 da semana passada, a UOL, então, fez uma denúncia, né, essa coisa denuncismo aí, dizendo que vários presos do 8 de janeiro teriam rompido as suas tornozeleiras eletrônicas e teriam fugido para países como Paraguai, Uruguai e Argentina. O que aconteceu? O Gonê, ao invés dele oficiar as varas judiciais que estão responsáveis pela execução dessas penas, né, e pela manutenção dessas tornozeleiras eletrônicas, ele primeiro oficiou o ministro Alexandre de Moraes. E aí depois, acho que na sequência, ele percebeu o erro e também oficiou. Só que sem esperar a resposta dessas varas, o ministro Alexandre de Moraes, então, despachou em relação à inclusão dessas pessoas na Interpol. E aí de 216 pessoas que já têm condenação e estão com tornozeleira aguardando aí, né, os outros trâmites, são 5 pessoas que não se sabe se de fato elas romperam esses lacres porque estão esperando as informações ou se de fato, né, estão foragidas. Mas olha só, novamente, a sanha autoritária
desse pessoal que aprendeu nesse inquérito que o ministro Marco Aurélio então denuncia. Ali foi o germe, né, para falar como assim diz o Gilmar Mendes, né, o germe do autoritarismo se deu aí, quando permitiram que a interpretação de um regimento interno do Supremo redundasse no maior absurdo jurídico contemporâneo que estamos todos nós acompanhando, né? Isso um dia será corrigido, Paula, eu tenho certeza disso. Na hora que o Estado Democrático de Direito voltar à sua normalidade, esses absurdos serão corrigidos e essas ilegalidades, essas atrocidades contra pessoas comuns, principalmente, serão sim indenizadas, mas é realmente muito triste a gente observar neste momento, e tem gente ainda que prega que Alexandre de Moraes está recuando. Eu não vejo nenhum recuo quando ele já sai adiantado, né, para incluir o nome dessas pessoas do 8 de janeiro na Interpol. Um pouquinho de assunto para falar sobre o Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes mandou prender acusados e condenados pelos atos do 8 de janeiro que deixaram o país. Segundo o site UOL, ao menos 9 pessoas deixaram o Brasil depois de quebrar a tornozeleira eletrônica. A Procuradoria-Geral da República pediu que eles fossem incluídos na lista de difusão vermelha da Interpol no dia seguinte à publicação da reportagem. O PT chegou a mentir nas redes sociais sobre o resultado desse pedido. Disse o partido na rede social X que a Interpol procurava, abre aspas, 51 golpistas do 8 de janeiro. A verdade é que até o momento não houve nenhuma manifestação da Interpol sobre o caso. Fabi Barroso, quero ouvi-la, foi um pedido aí do PGR, Paulo Gonet, Procurador-Geral da República, né, para a inclusão desses nomes na lista vermelha da Interpol. E aí saiu nesse final de semana esse pedido aí do ministro Alexandre de Moraes, pedido de prisão, são mais de 40 pedidos de prisão desses envolvidos pelos atos do 8 de janeiro. Perdemos a conexão com a Fabi aqui. Silvio Navarro, meu parceiro de estúdio, então vou passar a bola para você enquanto a gente consegue restabelecer aqui a conexão com os nossos parceiros de vídeo aqui. Quero ouvi-lo aí sobre essa decisão do ministro Alexandre de Moraes desse final de semana. Silvio. Paula, começar pela postagem do PT, né? E isso sempre remete a uma capa, uma das belíssimas capas, talvez uma das mais bonitas que a Revista Oeste já publicou, Os Perdoados Não Perdoam, assinada por Augusto Nunes, e o Christian Costa também participou da reportagem. O PT, que usa esses termos, né? Os golpistas procurados pela Interpol, devem ser todos presos. O PT é um partido formado por anistiados, pessoas que receberam a anistia depois do regime militar. Então é justamente o título dessa capa da revista Veja, Os Perdoados, da revista Oeste, Os Perdoados Não Perdoam. Esse é um ponto. O outro ponto, a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Olha, o Brasil precisa, eu vou insistir, o Brasil precisa sair do 8 de janeiro. Essa data já rendeu, vamos chamar assim, né? As pessoas já estão cumprindo pena. Usar uma tornozeleira à espera do trânsito em julgado, por exemplo, já é cumprir pena. Nas suas cidades, a humilhação diária de ter de andar com uma tornozeleira, as restrições impostas pelo uso do equipamento, sabe, isso já é cumprir pena. E são pessoas que participaram de um tumulto e há sim punição, há sim penalidade para crime de depredação, tanto faz se o patrimônio é público ou privado. Mas para por aí. O que aconteceu ali foram penas duríssimas, cujo tempo em regime fechado, na maioria das vezes, é superior a crimes hediondos, a crimes muito mais bárbaros. E essas pessoas, claro, muitas delas entraram em desespero. Ninguém aqui está defendendo quebrar tornozeleira eletrônica, fugir do país. Ninguém aqui defende nenhum tipo de irregularidade, nunca defendemos.
E, inclusive, depois do 8 de janeiro, nós, em todos os comentários, porque tem muita gente maldosa por aí que recorta esses comentários, impondo penas absurdas de 17 anos, 15 anos, para avós, para avós, para pais, para mães. Tem gente que entrou em desespero, evidentemente, porque foi participar de uma manifestação que terminou de um jeito que ninguém gostaria. Houve uma turba de estúpidos que se misturou a ela e cometeu depredação. Uma tarde ruim em Brasília, mas que tem filhos em casa, que são cuidadores, tem pessoas que têm, sob sua guarda e responsabilidade, portadores de doenças. O Brasil precisa virar essa página do 8 de janeiro, o Congresso Nacional precisa avançar para uma anistia. E, aliás, a anistia é o melhor caminho para o Supremo Tribunal Federal sair dessa enrascada em que se meteu por causa do 8 de janeiro. Ô Ana, deixa eu voltar para você, se quiser concluir seu raciocínio em relação à pauta anterior ao assunto que comentamos aí desse crédito anunciado pela Dilma Rousseff, presidente do Banco dos BRICS, e aí se você quiser já emendar aí com essa decisão do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, que desde a última sexta-feira então expediu, foram 47 novos mandados de prisão contra 40 condenados e 7 investigados aí pelo 8 de janeiro. Paula, para finalizar, a pauta da Dilma é a pauta do PT, né? São os parasitas que vão sugar absolutamente tudo. E eu estava falando da minha pergunta para o deputado Zucco, exatamente para fiscalização até da sociedade civil, diante da reconstrução no Rio Grande do Sul e da burocracia estatal que vai entrar para atrapalhar a vida do gaúcho. Não se enganem, não tenham a menor sombra de dúvida de que a burocracia, a mão estatal, que tudo atrapalha, vai tentar atrapalhar. Então, os gaúchos e os brasileiros, nós teremos que ficar, né, com o alerta ligado o tempo todo nos próximos anos. A reconstrução aqui da região de Nova Orleans, do Katrina, demorou 10 anos toda para ser reconstruída, 125 bilhões de dólares, muito do capital privado também investido. O Rio Grande do Sul, nós teremos que observar, né, e daí defender tanto a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão nas redes sociais, porque é exatamente por ali que nós vamos checar o que está acontecendo. Isso é o que eu finalizaria, né? Que eu ia finalizar do meu outro comentário. Agora, sobre o Moraes mandar prender os acusados do 8 de janeiro que deixaram o Brasil, mostra, na verdade, e aqui faço coro com as palavras do Silvio Navarro, de que sempre defendemos a ordem, a justiça, o império das leis para os arruaceiros, os baderneiros, os que quebraram patrimônio público naquele 8 de janeiro. Só que tem muito preso político, né? A Câmara discutindo o dia do preso político, 9 de janeiro será o dia do preso político, porque temos presos políticos, senhoras de professoras aposentadas de 71 anos, condenadas a 14, 15 anos de prisão, por estar escondida dentro desses prédios da arruaça que estava, a baderna que estava acontecendo lá fora. Então, o que mostra essa fuga em massa dos acusados do 8 de janeiro é o total descrédito na nossa justiça. Isso é muito grave, Paula, isso é muito triste, porque quando a primeira instância erra, você pode recorrer à segunda instância e mesmo num segundo possível erro, ou que você discorde de alguma decisão de algum juiz, você ainda tem a Suprema Corte para pedir para que como revisora de todos os inquéritos, de todos os processos e condenações. Mas no Brasil essa pirâmide está totalmente invertida de cabeça para baixo e a nossa justiça está de cabeça para baixo. O que esses presos, o que esses acusados do 8 de janeiro estão fazendo no Supremo Tribunal Federal? Eles sabem muito bem que uma condenação de 14, 15 anos não tem a quem recorrer. Então é uma tristeza ver isso, que as pessoas estão fugindo do Brasil porque não confiam na nossa justiça e naqueles que deveriam ser os guardiões da nossa Constituição, do progresso, ordem e progresso na nossa bandeira e principalmente da ordem constitucional e jurídica. É uma notícia triste, Paula, muito triste.
Ricardo Stucker, fotógrafo oficial de Lula, foi flagrado organizando o cenário para registrar o momento em que o presidente se encontra com uma das pessoas desabrigadas por causa das chuvas no Rio Grande do Sul. Na cena, o fotógrafo Stucker aparentemente pede que algumas pessoas se afastem. Em seguida, o fotógrafo enquadra o presidente Lula, Janja e a mulher. Lula, então, dá o primeiro beijo no rosto dessa pessoa desabrigada, depois de certificar o ângulo perfeito aí para a captura da imagem. O Stucker, então, bate a fotografia no instante em que o presidente Lula dá um segundo beijo nessa mulher que está aí com uma camiseta amarela, Silvio Navarro. A gente está aqui vendo na tela, imagino eu que seja num ginásio no Rio Grande do Sul. A gente vê aí o fotógrafo Ricardo Stucker de óculos vermelho dirigindo praticamente, né? Fazendo a direção da cena para enquadrar ali o melhor ângulo para a fotografia. Olha, Paula, não é a primeira vez, né? Então é importante a gente ressaltar isso. Não é a primeira vez que isso acontece, porque na campanha presidencial isso foi algo recorrente. Tudo é montado, ou tudo é fake, né? Fake news, para utilizar a expressão que eles gostam tanto. É um governo formado por caçadores de fake news. Tudo é fake, tudo é montado. Na eleição, para recorrer mais uma vez à memória, eu me lembro de uma cena da campanha do Lula na Bahia, vamos tentar até localizar essas imagens aqui, onde as fotos pareciam duplicadas. Olha lá, aí a gente tem uma primeira imagem, mas dá para ver na imagem feita por drone aérea, e era feita pela mesma equipe que hoje o Lula levou ao Palácio do Planalto, a equipe da campanha. O fotógrafo Ricardo Stucker o acompanha, aliás, desde o primeiro mandato. É o fotógrafo, sempre foi muito próximo do presidente. Essa foto dá para você ver melhor. Essa foto tem imagem duplicada, ou seja, a mesma pessoa que está lá num cantinho vai aparecer no outro canto da tela mais abaixo, para mostrar o quê? Que tinha gente, né? Para o Lula, que já não conseguia reunir povo, que já não tinha mais a capacidade de arrastar multidões durante a campanha, então ele fez uma foto duplicada. O fotógrafo disse que foi um bug, né? Que olha, teve um problema ali, foi algo de computador, de informática. E detalhe, essas imagens que a gente está mostrando foram extraídas do jornal O Globo. Tá aí a manchete que o jornal O Globo estampou naquela ocasião. Então, vamos ressaltar, não é a primeira vez, vai continuar acontecendo. A Janja tem um book, ela faz um book nas viagens dela, sempre foi ao Oriente Médio, foi à Índia, ela sempre tem fotos, né, posadas. Então assim, tudo é fake, para mostrar que é um presidente atencioso, um presidente que tem povo, um presidente que está sempre cercado de pessoas, só montando mesmo, porque esse Lula que atraía pessoas ao redor é um Lula quando ele era novidade, lá em 2003. 20 anos depois, ele não tem ninguém, aliás, nem na internet ele tem, porque também tem uma milícia digital por trás, estampada nas páginas dos jornais recentemente também, que também passa pela SECOM, que também passa pelas digitais da primeira-dama Janja da Silva. Pois bem, é isso o que a gente acompanha. E finalizo. Agora tem um elemento aí que é mais complicado. Isso é uma tragédia. Aquelas pessoas ali perderam tudo. Aquelas pessoas deixaram suas vidas para trás. Quando não, algumas pessoas ainda estão desaparecidas e elas ainda estão esperando o retorno num desses barcos de resgate de um filho, de uma filha, um pai, um esposo, uma mulher, um avô, um amigo, um vizinho. Ou então, elas sabem que saíram de casa com o que conseguiram levar dentro de uma mochila e cabe pouca coisa, era o que deu tempo para levar. Então, explorar a tragédia é algo ainda mais desumano. Pois é, Fabi, explorar a tragédia, fazer um teatro em cima de dramas reais, de pessoas reais num momento tão delicado quanto o que os gaúchos estão vivendo nesse momento. E ainda bem que a internet não perdoa, né, Fabi? Tem o tira-teima, a gente consegue ver aí fotos que foram realmente simuladas, como o Silvio trouxe aí, fotos que foram duplicadas para simular aí um público. Hoje a gente consegue mostrar os fatos como eles são. Ainda bem, né? Que teatro macabro, Paula, mas ainda bem que existem, então, a internet descentralizada e milhares de outras pessoas com um celular
com fácil acesso para documentar o que é verdade. É nojento a gente ver isso. Realmente, o finalzinho aí das falas do Silvio é onde mais me comove, porque não foi a primeira vez e não será a última. Eles encenam mesmo, as pessoas aí são puro joguete na mão deles. É que eu falo no plural, porque é esse pessoal aí que está habitando, né, o poder no Brasil, as cadeiras mais altas. É vergonhoso, é trágico, é realmente assim, né, é ultrajante. E isso continuou, a Janja continuou também, né? A gente sabe que ela tem, como o Silvio falou, ela tem um book lá dela, bem coisa de blogueira, mas ela não entendeu ainda a qualidade de que ela está produzindo justamente o oposto, né? Ela está fazendo uma propaganda ao inverso. Isso existe sim, né? Tem gente que fala que não existe má publicidade, mas existe. Porque quando a pessoa se mostra o que ela é, ou seja, totalmente insensível em fatos como esse, é realmente de dar nojo. E uma coisa, o Lula sempre se refere à população do Rio Grande do Sul como essa gente. Eu acho bastante pejorativo o modo que ele fala essa gente. E aí, se você juntar com essa cena, esse ensaio, esse teatro macabro, você consegue entender, mas assim, muito bem, como se desenhassem para nós qual é o significado dessa gente no Rio Grande do Sul, né? Eles entendem que lá só tem brancos, né? As falas do Lula também nesse sentido foram grotescas, e aí a gente vê que eles só querem fazer politicagem num momento tão triste e tão danoso, né? É bom, quem sabe, aqueles que ainda estão dormindo acordem, porque esse povo aí é muito ruim, né? Isso é pura ruindade, até diria que beira uma sociopatia, porque a gente não tem aí nem a demonstração de um sentimento real, né? É algo que eles cobram tanto, né? Empatia está faltando, e muito. Bom, e no fim de semana, outro episódio que chamou a atenção nas redes sociais foi protagonizado pela primeira-dama, Janja da Silva. A mulher de Lula foi filmada durante o evento de envio de uma aeronave com ração para animais de estimação do Rio Grande do Sul, entregando a cadela Resistência para um militar. Em seguida, nas imagens, Janja simula receber o animal de volta. A atitude, vista como uma tentativa de gerar comoção em meio às enchentes, gerou uma onda de críticas e revolta nas redes sociais. Ana, lembrei daquela imagem também da semana passada que comentamos aqui em Oeste Sem Filtro, das cestas básicas, né, dispostas nas poltronas ali do avião da FAB, e a Janja posando ali para foto, mais uma direção de cena, né, um jogo ensaiado, uma exploração aí da tragédia no Rio Grande do Sul. Paula, olha, é tão difícil comentar essa senhora, porque o Brasil merece muito mais. O Brasil merece muito mais. E o problema da Janja, com essas encenações todas com animais, eu sou grande amante dos animais, protetora dos animais, mas é que ela só faz isso com animais. Ela não está nem aí para as pessoas. Aí, essa cena, por exemplo, para quem nos ouve no rádio, a cena dela olhando ali, né, os escravos de Jó, do helicóptero até um caminhão, se eu não me engano, numa grama verdinha, ela rindo. Não, você não vê a mesma atenção com pessoas, com crianças, mas você não vê sinceridade no olhar, porque é uma pessoa deslumbrada. Essa foto na tela, cestas básicas nas poltronas, né, do avião presidencial, ela rindo mais uma vez. Você não vê espontaneidade, você não vê uma preocupação orgânica, você não vê o que de fato o Rio Grande do Sul está precisando. Menos operações fotográficas, menos Photoshop, mais humanidade. É uma primeira-dama afetada, despreparada para o posto de primeira-dama, despreparada para representar o Brasil em qualquer lugar que seja, tão despreparada e desconectada com o Brasil, que no 7 de setembro ela usou vermelho. Ela foi com vestido vermelho no nosso 7 de setembro. Mais um tapa na cara da nação brasileira. Sabe, eu não vou usar as cores de vocês, não vou usar verde, não vou usar amarelo, não vou usar azul, vou usar vermelho.
a cor do comunismo que nós apoiamos. Então, Paula, é complicado a gente olhar essas cenas e não pensar o que as famílias estão pensando diante de tanta afetação da primeira-dama. Tinha que estar sentada nos abrigos para os animais, nos abrigos para crianças, para mulheres, sentada, conversando, sem câmera, sem nada, mostrando que o governo federal se importa com aquelas pessoas. Agora, isso não acontece porque não é isso que essa mulher tem no coração. É simples assim. Essa mulher vive em um esquema de marketing pessoal, 24 horas por dia. O do Supremo Alexandre de Moraes suspendeu 2 leis municipais que proíbem o uso e o ensino de linguagem neutra na administração pública e nas escolas públicas e privadas. As legislações haviam sido aprovadas nos municípios de Birité, em Minas Gerais, e de Águas Lindas, em Goiás. Segundo as normas, o chamado dialeto não binário fica proibido na grade curricular ou material didático das instituições de ensino, em editais de concurso público, ações culturais, esportivas ou sociais que recebem verba do município. Fabi, eu quero te ouvir principalmente aí em relação à alegação, do ministro Alexandre de Moraes para suspender essas 2 leis municipais. O ministro Alexandre de Moraes, ele afirmou que a competência para legislar sobre normas, leis gerais aí sobre educação e ensino é da União, ou seja, os municípios não teriam competência para isso, e ele disse que já existe uma lei sobre o tema, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, portanto, ele acabou proibindo aí, suspendeu, essas 2 leis municipais sobre linguagem neutra. Bom, é vergonhoso, Paula, essa admissão, inclusive, do próprio ministro de colocar o tema tão abertamente. Ele tira a legitimidade de prefeituras que estão muito mais próximas ao seu próprio eleitorado ou dos problemas da comunidade, então não pode legislar. Não é bem assim, Nós temos muitas leis que têm características municipais ou estaduais e depois as federais. Isso é até estranho, porque não existe essa discussão tão amplamente como o pessoal imagina. Isso é tirado de uma analogia justamente da parte tributária no Brasil, Então, fizeram isso na pandemia também, Tiraram a pandemia seria assim, de legislação federal para fazer as principais atitudes em relação à pandemia, mas como era o governo Bolsonaro, eles inverteram o negócio e fizeram o que todos nós já sabemos, Tinha as leis municipais e as leis federais que contemplavam vontade, diziam eles, mas as vontades alheias que eram aí do governo federal. Agora, quando se tem algo que é bem palpável, que realmente a sociedade não quer entrar em debates como esse, ora, para mim viola até cláusulas pétreas. Aliás, o português, ele é sim considerado um patrimônio da sociedade brasileira, então não deveria. Se não tem competência, ministro, também o senhor não tem competência para mudar cláusula pétrea. Então, todos aqueles que quiserem mudar o nosso português, incluindo linguagem neutra, estão violando uma cláusula pétrea, que é em relação à nossa língua, que é considerada patrimônio nacional. Então, veja só, Quando o pau bate em Francisco, tem que bater em Chico. Bom, quero lembrar que na sequência, logo depois aqui de Oeste Sem Filtro, tem a... Mais uma notícia que acabou de sair. Lira perde primeira batalha para Felipe Neto. Após o Ministério Público Federal do Distrito Federal solicitar o arquivamento do pedido de abertura de procedimento investigatório contra o influenciador Felipe Neto, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, anunciou que irá recorrer da decisão. Segundo Lira, o youtuber teria cometido crime contra a honra ao chamá-lo de excrementíssimo durante um evento remoto na Câmara que discutia a regulação de plataformas digitais e a urgência de uma agenda. Felipe Neto fez a declaração: é preciso que a gente fale mais, se comunique mais, fale mais com o povo, convide mais o povo para participar. É preciso fundamentalmente que a gente altere a percepção em relação
ao que é um projeto de lei como o 2630, que foi infelizmente triturado pelo excrementíssimo Arthur Lira. O procurador responsável pelo caso argumentou que, embora as palavras duras dirigidas ao deputado configurem conduta moralmente reprovável, elas se enquadram como um ato de mero impulso e desabafo do investigado, sem real intenção de injuriar ou causar lesões. Apesar disso, o caso ainda será analisado pela 10ª Vara Federal do Distrito Federal. A equipe de Arthur Lira informou que ele recorrerá do parecer do Ministério Público Federal, enviando o recurso à Câmara de Coordenação e Revisão do MPF. Nas redes sociais, Felipe Neto celebrou o parecer do MPDF, afirmando: enfrentaremos toda tentativa de silenciamento.